Essa é a Rua Francisco Inácio. Ela tem início no Jardim Novo Lar, cruza todo o centro da cidade e termina na Rua Vicente Pascoal, nas proximidades da base da GCM e também do viaduto dos ferroviários. Você sabe quem foi Francisco Inácio? Francisco Inácio chegou por aqui no ano de 1880, 4 anos antes da fundação de Bebedouro. Ele era dono de boa parte das terras que existiam aqui e que deram origem ao nosso município. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa rua e quem foi Francisco Inácio. Francisco Inácio Pereira é um dos primeiros moradores de Bebedouro. Ele chegou à nossa região nas décadas entre 1870 e 1880, a época que ainda estava no processo de formação aqui a nossa vila de Bebedouro, Arraial de Bebedouro ainda. E então logo ele chegou, ele adquiriu algumas terras e passou a dedicar-se à agricultura. Francisco Inácio Pereira, ele veio da vizinha cidade de Cajuru. Ele era casado com Lúcia Teodoro da Conceição, com quem ele teve 6 filhos, e existem relatos de que tão logo ele ficou viúvo, ele veio a se casar com uma escrava que ele possuía, com quem ele teve mais 3 filhos. Além da atuação no campo agrícola, é importante destacar também que Francisco Inácio Pereira, ou Francisco Inácio, como ele geralmente é conhecido, foi responsável pela doação da segunda parte do patrimônio que deu origem à cidade de Bebedouro. Doação essa que foi feita no ano de 1890 e a área que foi doada era parte da antiga fazenda Bebedouro ou fazenda do Bebedouro, né? Nome esse que inclusive está relacionado ao córrego e que inclusive veio dar o nome à nossa cidade, ao nosso município. Lembrando que a primeira parte que deu origem ao patrimônio de Bebedouro havia sido doada anteriormente, no dia 3 de maio de 1884, que é a data, inclusive, considerada como a data oficial de fundação de Bebedouro. Então, a primeira parte doada em 1884 e depois complementando o patrimônio da cidade de Bebedouro, a doação que foi feita por Francisco Inácio no ano de 1890. Francisco Inácio Pereira faleceu com 72 anos no dia 3 de fevereiro de 1894. Logo após seu falecimento, o seu nome foi atribuído à antiga Rua Botafogo. Era uma rua bastante conhecida porque era uma rua que tinha muito comércio e que inclusive fazia ligação entre o antigo estradão que ligava Jaboticabal a Barretos, né, a atual Rua Vicente Pascoal, até a região central aqui de Bebedouro, numa época que ainda nem existia a estação ferroviária. Posteriormente, logo no começo do século XX, essa rua, antiga Rua Botafogo, Rua Francisco Inácio, ela teve uma nova extensão, que corresponde ao trecho entre as ruas 15 de Novembro até a Rua General Osório. Uma curiosidade é que nesse trecho, esse novo trecho dessa rua, se instalaram, se fixaram vários imigrantes de origem italiana. Isso fez com que aquela região, embora fosse poucos quarteirões, mas ficasse conhecido como Bairro do Brás. Então, uma região ali caracteristicamente de imigrantes de origem italiana.